Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ciência e Sociedade. Este é o primeiro episódio do podcast que pretende divulgar a ciência em Presidente Prudente, região, em todo o país, porque pesquisa científica muda a nossa vida, em que pese essa distância hoje entre a academia e a sociedade. Nosso primeiro convidado é o professor Dr. Fábio Ecker, que é coordenador do curso da pós-graduação em agronomia da UnoOeste, a Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente e região. Professor, muito obrigado por ter aceitado fazer essa abertura desse bate-papo, nesse podcast. A gente se sente muito honrado porque eu sei que o senhor também é um incentivador da divulgação da pesquisa, de falar sobre a pesquisa científica para a pessoa comum. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Maico, pelo convite. É uma satisfação enorme, poder participar desse projeto, que pretende melhorar a comunicação com a sociedade, da academia, da ciência, dos cientistas com a sociedade. De fato, a ciência ela precisa melhorar a comunicação. Por quê? Porque a ciência está em tudo, exatamente em tudo, das coisas que a gente consome ou das coisas que a gente vive. Tudo tem ciência, tá? E, de fato, a gente precisa falar mais com as pessoas, para que elas entendam a importância disso e que passem a incentivar, e principalmente cobrar, de quem é essa responsabilidade. Professor, a ciência, a pesquisa, nós estamos, inclusive, no Laboratório de Pesquisa em Algodão, que é a especialidade do professor, onde é que ele coordena os trabalhos do grupo de estudos do algodão. A ciência, a pesquisa, o laboratório, ele impacta diretamente no cidadão lá na ponta? Como que isso acontece? Melhora o desenvolvimento social, econômico de uma comunidade? Com certeza, Marco. Isso independente de ser o algodão ou alguma outra cultura, que a gente vai falar mais para frente, tudo impacta, como as pessoas da sociedade recebem esses produtos ou essas técnicas, ou os produtores em geral, com a melhoria da produtividade. O algodão é um exemplo bem claro disso. Então, até o início dos anos 90, o Brasil importava boa parte daquilo que consumia em termos de algodão. Então, o que aconteceu? Através do melhoramento das técnicas, das sementes, das novas cultivares, por instituições públicas e, mais recentemente, o setor privado também, tendo muita participação nisso, hoje dominando, inclusive, a gente conseguiu melhorar a adaptação das sementes ao ambiente. A gente mudou o cenário de produção, saindo aqui da região sudeste, no caso de São Paulo, e sul, no caso do Paraná, e a produtividade aumentou mais do que 4 vezes em menos de 30 anos. Então isso foi um salto muito significativo, e o Brasil passou de um importador de fibras para hoje se tornar o segundo maior exportador, e em alguns anos a gente está já sendo o maior exportador mundial de algodão. Então isso mostra que nós não precisamos comprar de fora. Primeiro, então a gente produz mais barato. E isso impacta diretamente o preço das roupas que a gente vai consumir. E outro ponto é o próprio desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. E diretamente os produtores, então produtor, são mais pessoas envolvidas no processo, são empregos sendo gerados, diretos e indiretos, porque tudo isso vai fomentar uma cadeia de consumo de materiais, de produtos químicos, de fertilizantes, de produtos biológicos, de pessoas em si envolvidas na produção. Vai demandar gente fazendo pesquisa, então vai demandar que as pessoas sejam qualificadas. Então, tudo isso passa a girar em torno de um bem que a gente está produzindo.
aí que a gente está melhorando constantemente. Então isso é um processo contínuo de melhoria. Por quê? Porque o ambiente muda, mudam-se as técnicas, né? Vem coisas mais modernas e a gente precisa sempre estar evoluindo. E no final da história, o que sobra é sempre a redução do custo. Porque se a gente está melhorando a produtividade, a gente consegue entregar um produto mais barato também. Né? Então isso para quem está consumindo, é lógico que tem a questão da inflação, né? da depreciação, né? Ao longo do tempo, né? Mas o outro exemplo claro é em relação ao frango, né? A carne de frango. É um exemplo bem clássico, né? Então se a gente comparar, né, o preço, né, de 1 quilo de frango com o preço da gasolina, por exemplo, a gente vai ver que a gasolina subiu muito mais do que o preço do frango. Então tem uma polêmica em torno aí da questão da produção da carne de frango, muitas inverdades, né, que são ditas em relação ao uso de hormônios, por exemplo, que isso não acontece, né, isso tem que ser frisado, né, isso é público, né, qualquer um pode entrar no Google e colocar, né, as palavras de procura aí, né, frango, antibiótico. Antibiótico é usado porque precisa proteger, né, os pintinhos, mas a questão de antibióticos ela é restrita, né? Depois o uso de hormônios é uma coisa que não acontece, né? Porque a gente exporta muita carne de frango, é um dos maiores exportadores do mundo também, e muitos países não permitem, né, que se use esse tipo de produto. Tá? Então, isso é um exemplo, né? São exemplos, na verdade, de como a ciência está presente, né, no caso aí dos alimentos, né? Dá para falar aqui do arroz, do feijão, né? Inclusive a gente está vivenciando esse problema agora, né, em relação ao arroz, tá? Mas várias outras culturas, né, o café, né, o suco de laranja, o etanol, né, que é uma cadeia também que merece uma discussão, né, à parte, né, principalmente porque na nossa região é uma das principais cadeias aí do agronegócio, né, que emprega muita gente, que gera muitas divisas aí para os municípios, né. Bom, e como que a ciência ela impacta nisso? A gente, de uma maneira macro, ela impacta. Mas, por exemplo, no dia a dia, um laboratório ele está pesquisando, por exemplo, o DNA, a melhoria de um DNA de uma semente. Para quê? Para o cidadão comum. Para que você está mexendo no DNA de uma semente de determinada cultura que a nossa região tem? Né? Para que você investiga isso? Né? E como que isso pode melhorar naquela cidade, naquela pequena cidade, o produtor com a família e quem trabalha em torno daquela família? Ótima pergunta, Michael. Assim, eu acho que tem vários vieses, né? Essa resposta ela pode ser dada em vários vieses. Eu vou dar alguns exemplos. Né? Por exemplo, né, eu sou filho de agricultores, né? Boa parte da minha infância eu carpi, né, roças de milho, de soja, de arroz, de feijão, e por um tempo, né, minha família ficou trabalhando com essa atividade. Né? De um determinado momento para frente, a gente saiu, né, da roça e fomos para a cidade, e esse foi o caminho de muitas pessoas, de muitas famílias. Então, hoje a população urbana ela é maior do que a população rural. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje existem várias culturas, né, como soja, milho, algodão, outros países têm outras culturas também, que são resistentes a um herbicida. Né? Então, o que os cientistas fizeram? Eles foram lá, descobriram uma bactéria que tem no solo que é resistente a um herbicida. Na presença desse herbicida, a bactéria não morre. Então, eles identificaram dentro dessa bactéria o fragmento do DNA, né, do código genético, que garantia essa resistência, né, a esse herbicida, cortaram esse pedacinho do DNA e introgrediram no DNA das plantas. Então isso garantiu que essas plantas transformadas, né, a gente chama isso de biotecnologia, isso garantiu que essa cultura pudesse receber esse herbicida e não morresse. Tá? Caso contrário, você aplicasse herbicida, ela ia morrer. E por que isso passa a ser importante? Porque hoje a gente não tem mais pessoas para capinar no campo. E a nossa produção ela seria limitada por mão de obra. Por quê? Porque como é que a gente vai expandir? Imagina que lavouras, né, de
100, 200, 300, 500, 1000, 5 mil, 10 mil hectares. Como é que você faz a operação de controle de plantas daninhas do mato? Não tem gente para fazer isso. Às vezes a gente precisa de alguém para capinar um lote, você não acha. Né? Por quê? Porque é um trabalho muito cansativo. Tá? E quem trabalhou na roça sabe o quanto isso é penoso, o quanto isso desgasta a saúde das pessoas, a exposição ao sol, né? As doenças que isso causa. A mesma coisa a colheita do algodão, né? Que eu acho que tem muita gente da nossa região aqui que se identifica com isso, né? Várias cidades aqui da região já foram as maiores produtoras de algodão do país, né? Exemplo aqui de Rancharia, de Martinópolis, de Santo Anastácio. E tem muitas pessoas que ficaram doentes, né? Pelo tempo de exposição ao sol, pela colheita, né? E aí vem a máquina, né? Vem a máquina que foi desenvolvida por cientistas, né? Por engenheiros, né? Que observaram, e isso não é um processo que nasceu da noite para o dia, né? Os primeiros protótipos, né? As primeiras patentes foram originários da década de 30, né? De 1930 nos Estados Unidos, né? De máquinas ainda tracionadas, né? Por animais. Né? Então, até isso chegar, né? Nos anos 1980, no início dos anos 2000, né? Que foram os anos que chegaram as primeiras máquinas aqui no Brasil, isso leva muito tempo. E isso depende de um aperfeiçoamento constante. Né? Então, esses são exemplos, né? De como o que é feito dentro de um laboratório, né, seja ele de transformação genética, um laboratório de sementes, ou um laboratório de nutrição de plantas, pode melhorar. O que os cientistas estão buscando? Estão buscando melhoria da eficiência, sempre. Né? Os recursos com que a gente trabalha, eles são finitos, eles são limitados. Né? A gente tem os nutrientes, né, que normalmente eles são oriundos de rochas, né? Então, portanto, eles dependem de uma extração mineral e a gente não tem isso em todo lugar. Isso custa muito dinheiro. A maior parte aí dos fertilizantes que o Brasil consome hoje, eles são importados, né? No caso aí do potássio, né? Alguma coisa de fósforo também. Então, o adubo que o produtor vai colocar lá, ele tem que ser usado da maneira mais eficiente possível. Então, o que nós pesquisamos, né, nos laboratórios? A gente quer a variedade, né, da planta que seja mais eficiente em usar os insumos que a gente está utilizando, né, tanto os adubos em geral, a água, né, que é um bem também muito valioso e que hoje é o que mais limita a produção agrícola mundial, né, ao redor do planeta. Então, com o agravamento dos problemas climáticos, a gente sempre vai ficar limitado pela questão hídrica e as temperaturas. Então, hoje, qual que tem sido o foco, né, das pesquisas na nossa área, né, da agronomia? Buscar adaptação às mudanças climáticas. Por quê? Porque eu não posso deixar a produtividade cair. Se a produtividade cai, num primeiro momento é aumento de custo de produção. É só a gente ver o que está acontecendo com os alimentos que tem uma produção mais concentrada, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, que foi severamente impactado pelos alagamentos, né? E isso é uma consequência da mudança climática. Tá? Impactou muito a produção de arroz. A gente tem uma questão de frutas, né? Menos impactada, mas ainda assim sendo afetada, e isso tende a impactar diretamente na quantidade de produto que vai ser ofertada e, logicamente, é uma questão de oferta e procura. Né? Então, os preços eles tendem sempre a oscilar. Então, o que nós buscamos hoje é melhorar a eficiência e, dentro de um cenário que está mudando a todo momento, buscar uma melhor adaptação, né, para evitar que a produtividade caia. Bom, professor, o senhor falou já um pouco da sua experiência de vida, né, que provavelmente foi isso que ajudou a direcionar você para a agronomia, né? E fala um pouco de ti,
onde você nasceu, você é daqui de Prudente mesmo, tem um nome diferente, né? De onde nasceu, enfim, como veio parar aqui em Presidente Prudente também? Bom, eu sou filho de um agricultor, né? Meu pai se chama Nelson e minha mãe é professora, né, aposentada, Edilce. Sou natural do Rio Grande do Sul, mas morei lá até os 12 anos de idade, né, na roça. E a partir de 95, minha família muda para o Centro-Oeste, muda para Sapezal. Ali que começa um pouco da história com o algodão, porque o algodão chegava naquele momento também lá em Sapezal. E hoje Sapezal, uma cidade que a gente ainda tem bastante contato, é uma das cidades que mais produz algodão no mundo, né? Então, trabalhei por lá, né, um tempo, estudei e vim para cá em 2007, para Presidente Prudente, para cursar o mestrado aqui na UNOeste, inclusive, né? Então, boa parte desses professores que estão aqui hoje, né, no programa também foram os meus professores na época, né? E vim aqui para estudar e aí acabei conhecendo a minha esposa, né, a Graciele. Saí para estudar o doutorado, né? Fomos para o exterior, né? Trabalhei um ano como pesquisador associado, né? Na época eu cursava o doutorado nos Estados Unidos, né? Na Universidade do Arkansas. Retornei para cá em 2012, já indo direto para o Mato Grosso, né? Trabalhei 3 anos no Instituto Mato Grossense do Algodão, né? Liderando o Laboratório de Fisiologia do Algodão. Em 2015, então, retornamos para cá, né? Para Presidente Prudente, principalmente pela questão do vínculo familiar, né? Mas também um vínculo profissional, né? Aqui com a universidade, né? Do qual sou professor, já vai fazer 10 anos, né, no ano que vem. E nessa mudança do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, eu já vi, particularmente, uma foto de vocês em cima de um caminhão, né? Como é que foi essa mudança? Mudar de estado, clima diferente, enfim, já não era mais tão novinho, né? Como é que foi essa adaptação? Foi muito fácil, né? Porque, na verdade, lá no Mato Grosso a gente trabalhava menos, né, do que a gente trabalhava no Rio Grande do Sul, porque morar no campo é muito desafiador, né? Então, a gente morava longe, né? Então, para ir para a escola tinha que acordar muito cedo, né, de madrugada, muitas vezes tinha que tirar leite antes mesmo de ir para a escola, né? Então, isso no inverno, né, que era rigoroso, né, que ainda né, naquela região, né, de geada e temperaturas negativas. Então, tudo isso é muito muito sofrido, né, para as pessoas que têm isso na rotina, né? Então, mas desde cedo, né, independente de ser lá no Rio Grande do Sul ou lá no Mato Grosso, né, meu pai sempre foi um leitor assíduo, né, das revistas, né, do Globo Rural, e foi sempre um entusiasta, né, da pesquisa e da extensão rural, né? Então ele sempre estava testando coisas novas, né? Eu me lembro de criança, a gente seguia a orientação dele para coletar lagartas, né, na lavoura de soja, lagartas mortas, lagartas que estavam penduradas, né, nas folhas, e ele seguindo a orientação de um técnico extensionista da Empire, né, da Emater, lá no Rio Grande do Sul. Então, mais tarde, né, quando eu fui estudar agronomia, eu comecei a entender o porquê que eu estava fazendo aquilo lá, né? E o que a gente fazia? A gente coletava as lagartas que estavam atacadas por um fungo, que era um inimigo natural. Então a gente pegava essa lagarta, congelava ela, no outro ano pegava essa lagarta, colocava na água, no liquidificador, batia, botava no pulverizador e pulverizava. Então, o que nós estávamos fazendo ali? Um controle biológico, um controle natural das lagartas, das pragas, sem usar um inseticida sintético, né? Então, isso é só um exemplo, né, de tudo do que ele aplicava, né? Então, isso vem muito de encontro ao que a gente está fazendo aqui, né, da informação chegar lá para o produtor, né, chegar lá para a sociedade. Nesse caso, já um sistema de extensionismo muito bem aplicado, né? Assim era com adubação verde, era com rotação de culturas, né? Técnicas hoje que são fundamentais aí para
para se manter, né, uma alta produtividade nas lavouras, né? Então, isso mostra, né, que a revista, né, naquele momento ali era algo muito importante, né, para difusão, né, da informação técnica, né, da ciência, né. E conta uma coisa, acho que você gosta um pouquinho de algodão. Foi lá dessa época em Sapezal que você começou a gostar do cultivo do algodão e se tornou sua especialidade, né? Conta como é que foi isso. O algodão ele entrou na minha vida lá em Sapezal, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, por ser frio, minha vizinha tinha um pé de algodão lá, um algodão arbóreo, né? Diferente desse que a gente cultiva. Mas foi em Sapezal que realmente a coisa começou a acontecer, né? Primeiro observando, né, enquanto criança, né, enquanto adolescente, observando o movimento, né, vendo as máquinas começarem a chegar em desfile cívico, né, do município, né? Eu lembro do desfile em 1997, né, a primeira máquina de colheita de algodão chegando, né, no município. E aí mais tarde, em 2002, indo para a faculdade, observando, né, as lavouras ganhando espaço, né, a lavoura de algodão, e depois também durante estágio, com muita leitura, né, fazendo já iniciação científica, fazendo pesquisa, lendo muito sobre a cultura do algodão e descobrindo quão desafiadora ela é e quão preparado tem que estar tecnicamente para poder evoluir no conhecimento com essa cultura. Então isso me chamou muita atenção e me desafia, na verdade, até hoje, né? Então tem muitos profissionais da área aí que falam que o algodão existem 100 lições e a gente aprende uma a cada ano. Então, assim, em vida a gente não vai conseguir aprender tudo que a planta e como ela precisa ser compreendida. Então o legado, né, hoje ele precisa documentar, né? Por isso que é importante a publicação científica, né, o relato, né, os artigos, os boletins, né, como a gente tem feito, né, para deixar isso arquivado, né, porque ele é um documento histórico que vai servir para a próxima geração ser melhor do que a nossa. Sim. Né, porque é assim que a gente evolui na ciência. Né? Sim, e quando você estava na faculdade, você pesquisou sobre isso. Como que foi? Qual foi a sua pesquisa? A minha pesquisa na graduação ela foi mais voltada para olerícolas, né, para hortaliças, né, especificamente. E o algodão, na pesquisa, para mim, ele entra no mestrado. Né, então, que aí eu já venho com uma proposta, né, feita por mim, né, uma temática que eu observei na época que poderia ser um gargalo para os produtores, e faço um projeto naquele momento, venho para fazer o mestrado, depois vou para o doutorado, seguindo também a pesquisa com o algodão. E o que foi a pesquisa? No mestrado, o foco da pesquisa foi trabalhar com um fertilizante à base de potássio, né, um nutriente muito exigido pela cultura, que tem impacto direto na qualidade da fibra. Então, a qualidade da fibra é um tema que ele tem que ser perseguido pelo produtor, tanto quanto a produtividade. Por quê? Porque hoje, né, ao contrário do que muita gente acha, que os inimigos são as pragas e as doenças. Mas hoje o inimigo do algodão é o tecido sintético. É o tecido oriundo do petróleo. Né? Então, o que acontece? Se o preço do barril do petróleo está alto, fica caro para produzir a fibra sintética. Então o algodão ganha espaço. Se o preço do petróleo cai o preço do algodão, porque a indústria vai na fibra sintética. Então hoje, menos do que a nível global, menos do que 30% de todo o tecido que é consumido no mundo inteiro é proveniente de algodão. Então mais de 70% é fibra sintética. Né? Então o algodão ele passa a ser hoje um nicho de mercado. No Brasil ele já foi mais do que 70%, hoje ele é um pouco mais de 40%, 45% do total de fibras consumidas. Então melhorar a qualidade é uma forma de manter a competitividade, né? Porque a indústria ela faz a fibra do jeito que ela quer.
Então, se ela quer uma fibra mais comprida, mais fina, a máquina faz isso. O algodão não, o algodão é uma fibra natural. Essa qualidade ela precisa ser construída no campo. Né? Então, afeta a variedade, né, que o produtor usa, o clima, o manejo que a gente dá, a fertilidade desse solo, né, que está recebendo essa cultura. Então, tudo isso impacta na qualidade. E o potássio, ele entra, né, como nos principais nutrientes aí que vão garantir essa qualidade. Então, naquele momento, isso lá em 2007, eu pensei no projeto em 2006, né, comecei a executar ele em 2007, eu já estava começando a pensar nisso. Né, isso mais de 14 anos atrás. Né? E isso só ganhou mais força ainda. Aí, no doutorado, vou trabalhar um pouco mais com a parte de fisiologia, olhando para um problema de falta de luz, né, que esse é um grande problema, né, do algodão no Mato Grosso. Então, como a gente depende da chuva para cultivar a planta, hoje só 8% do algodão no Brasil inteiro é irrigado. Então, 92% depende da chuva. Então, se está chovendo, tem menos luz. E o algodoeiro é uma planta muito sensível à falta de luz. Então, se ficar muito nublado, muitos dias, a planta aborta as estruturas dela. Tem que chover, mas também não pode ficar muito nublado. Se possível, de noite. Né? O produtor brinca, chove, mas chove de noite, deixa eu trabalhar de dia, deixa o sol aqui de dia. Então, e quando isso acontece, a planta começa a perder muitos frutos, né? Perde a produtividade. Então, a gente começou os primeiros estudos no Brasil, né, olhando para isso, para o efeito do sombreamento. Né? No intercâmbio nos Estados Unidos, eu trabalhei bastante com temperatura noturna, né, que esse é um efeito também nas mudanças climáticas. Então, a nossa região em si, ela é crítica para isso. Por quê? Aquele dia que a temperatura bateu ali 37, 38 graus, às vezes chega meia-noite e ainda está lá 25, 26 graus. Então, para a planta, isso representa uma restrição muito grande à produtividade. Né? Então, a gente brinca, né, que aqui é uma região boa para produzir biomassa, né? Produzir braquiária, né? Por exemplo. Não é bom para produzir grãos, né? Por quê? Porque esse clima, ele é muito desafiador. Então, quando a temperatura está muito alta, por exemplo, à noite, a planta consome a reserva que ela usaria para dar peso, né? Por exemplo, no amendoim, na soja, né? No milho. Mas vamos se conformar com isso? De jeito nenhum. Nós somos seres inquietos, né? E a gente está buscando, através da pesquisa, como melhorar a produção de grãos aqui na nossa região. Porque tem um potencial. Tem limitação? Tem. Mas nós temos ferramentas para buscar uma melhor adaptação a essa condição. Bom, algumas vezes o senhor já falou sobre aqui ter sido um grande produtor de algodão, Sapezal hoje é um dos maiores do mundo. E a nossa região realmente, inclusive Presidente Prudente, né, as pessoas não sabem, mas no próprio brasão do município tem um ramo de algodão, né, por conta justamente dessa pujança, né. A sociedade algodoeira, né, a famosa Sambra, tem a Torre da Sambra aqui na cidade de Chaminé, ela fez aqui, né, uma sede da sua empresa, né? Qual que era a importância econômica, isso em meados da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, né? Qual que era a importância econômica dessa cultura aqui para a nossa região? Movimentou muito, né, Maico? Eu não vivi aqui, né, nessa época, obviamente, mas pelos relatos, né, e olhando o arquivo histórico, né, em 2015, quando eu venho de volta para Prudente, eu vou até o acervo, né, resgato tudo que tem lá relacionado ao algodão, e ali eu descubro justamente essa questão da vinculação, né, do brasão do município com a cultura, e ali tem relatos da década de 30, né, de informações que, inclusive, o veículo de disseminação da informação, do conhecimento, naquela época era o jornal. Sim. Então tem recortes de jornal aí mostrando, né, que tinha indicação agronômica, né, para o produtor, né, para as pessoas no jornal. Então isso mostra que já era uma cultura importante aqui para a região. Sim. Principalmente porque ela vem num período pós quebra da Bolsa de 29, né, com o problema que se teve com o café,
né, com a questão do café jogado ao mar no Rio de Janeiro. Então, quebrou os produtores, né, de café. E o algodão ele entrou na sequência como uma cultura para substituir as lavouras de café. E na nossa região não foi diferente. Lógico que muitas lavouras muitas áreas que estavam sendo abertas, né, da mata, inicialmente ela recebia o café. A partir daquele ano ela passou a receber o algodão. Então tem muitos relatos, muitas famílias tradicionais, inclusive de imigrantes, né, japoneses, que vivenciaram isso aqui na nossa região, né? O próprio Centro Cultural Matarazzo, né, que era o ponto, né, de recebimento, né, da produção, né? Então tem sim uma vinculação muito forte, né? E até hoje, né, a gente tem algumas áreas ainda que permanecem em produção, alguns produtores de famílias tradicionais, né, que se mantêm produzindo algodão aí há mais de 40 anos. Né? Então, inclusive com uma cultura que tem um potencial de retorno, sabe, para esse ambiente, como a gente comentou, um ambiente muito desafiador em termos climáticos, mas o algodoeiro é uma das plantas que mais se adaptam a essa condição. Então, dentro do cenário, né, do rol de espécies que a gente tem para explorar economicamente, o algodoeiro é talvez uma das melhores opções. Né? Então, há uma importância econômica muito grande, né, no passado, mas que ainda continua sendo para algumas famílias, né, da região, e que tem o potencial ainda de crescer em termos de área. Né? E você falou uma coisa importante, né? Quando retornou para Prudente, foi no museu, né? E que tem o arquivo histórico também da cidade. E lá você encontrou em recortes de jornais orientação para os próprios produtores, né? Isso mostra que lá atrás já se tinha essa noção da importância da divulgação científica para auxílio, que era o principal meio de comunicação junto com o rádio, né? Em que pese a nossa cidade não ter o rádio ainda, né? Nessa época, né? Então o jornal era um meio de divulgação científica, né? Isso já mostra que esse é um dos caminhos, né, a serem trilhados, né, professor? Perfeitamente. Então, aproveitando o gancho, e naquela época se fazia, né, através do jornal. Então, de um tempo, né, em diante, a ciência ela ficou, e isso não é menos importante, muito pelo contrário, é importante fazer a publicação de artigos científicos. É como os cientistas se comunicam, né, e precisam dessa validação dos pares. Tá? Mas nós ficamos muito tempo presos aos artigos científicos só. E a lacuna, né, ficou uma lacuna muito grande da comunicação científica com a sociedade, né, com os próprios produtores. Então hoje a língua da ciência é o inglês. Então quando a gente vai publicar uma pesquisa científica, né, a gente vai traduzir o artigo, escrever o artigo em inglês e vai publicar numa revista. Então olha a barreira, né, que você começa a colocar. Então a gente tem que usar outras estratégias de comunicação. Né? E que tipo de estratégia a gente pode adotar? É isso que a gente está fazendo agora. Os boletins, né? Então, por exemplo, aqui no programa de pós-graduação, desde 2020 nós temos um boletim de pesquisa e desenvolvimento. Então todo ano, né, os alunos escrevem, né, junto com os seus orientadores, um resumo de 4 páginas, colocando ali qual que é o problema, né, qual foi o método usado, o resultado e a aplicação prática daquilo lá. Isso vindo a público muitas vezes antes de ser publicado num artigo científico. Tá? Por quê? Porque o artigo, até ir para o artigo e voltar para a sociedade, perdeu-se um time aí de 4, 5 anos. Sim. Então a gente tem essa preocupação. E outras estratégias, os eventos, né, que a gente tem feito, né, aqui na universidade. Talvez o exemplo mais importante nesse momento é o Dia de Campo do Amendoim, né, que começou a ser realizado em 2021. Já vamos para a 4ª edição esse ano. Ano passado nasceu o primeiro simpósio brasileiro do amendoim, aqui dentro, né? Uma iniciativa nossa. E esses eventos são importantíssimos, porque é difusão de conhecimento, é resultado de pesquisa sendo divulgado com uma aplicação
prática imediata pelo produtor. Então ele pode se apropriar daquele resultado ali, ele pode fazer daquela informação lá a sua nova técnica de produção. Então a gente tem se preocupado muito com isso, porque a gente acredita que o desenvolvimento regional, né, no caso aqui da região Oeste Paulista, ele está muito atrelado com o setor primário, né, com a agropecuária. Então, é a vocação da nossa região. Mas e aí, vamos ser eternos exportadores de matéria-prima? Não. Agora, eu acho que nós precisamos evoluir na outra parte também, que é a industrialização, que é a agregação de valor. Mas nada nasce, né, do nada. Então, eu tenho que ter um produto. Né? Então, por exemplo, o próprio amendoim. Então, já tem uma indústria, né, por mais que é pequena ainda, que ainda não está tão articulada, mas que já beneficia o produto aqui, que já faz uma paçoca, já faz um pé de moleque, já tem a Luiz Dreyfus aqui em Paraguaçu que esmaga o amendoim para tirar o óleo, né? Mas, te pergunto, você já viu óleo de amendoim alguma vez aqui? Você conseguiu? Não tem? E é um óleo muito bom. Antes do Brasil virar o maior produtor mundial, né, ou os maiores produtores mundiais de soja, o Brasil consumia óleo de amendoim. Então, é um óleo de altíssima qualidade, similar quimicamente ao azeite de oliva, tá? Que é praticamente todo exportado. Tá? E na nossa região, será que não caberia uma empresa, né, para fazer esse óleo aqui também? Sendo que hoje a região, né, da Oeste Paulista é a maior produtora de amendoim do estado. Tá? Então esse é só um exemplo, né, do que está em ascensão, do que está acontecendo aqui e de que nós estamos envolvidos. Como? Fazendo pesquisa, melhorando, ajudando os produtores a melhorar as técnicas de cultivo, a reduzir custo de produção. Por quê? Porque hoje todo mundo tem que pensar em reduzir custo, porque senão ele não se mantém na atividade. Ele precisa ser competitivo para poder continuar investindo, para poder gerar emprego, para poder inovar, né, para poder contratar gente melhor qualificada. Então, eu acho que a gente tem um papel importantíssimo enquanto a difusão, né, da informação, enquanto geração, né, de conhecimento e principalmente difusão, porque o conhecimento engavetado ele não muda a vida de ninguém. Professor, além do amendoim que a gente tem talvez possa ser uma vocação, né, a gente consiga produzir melhor do que em outras regiões, inclusive o nosso solo é propício para essa cultura, né? Tem uma outra cadeia também que pode, não só na nossa região, mas para o Brasil, economicamente, que é a cana, né? E a gente tem exemplos locais, né, aqui, de como a cadeia dela não é só mais o açúcar, né? Até estava brincando antes, de como o nome dela não é mais só cana-de-açúcar, né? Cana de fazer tudo, né? É isso aí. Eu acho que hoje, dentro das espécies, né, vegetais que o ser humano explora, a cana, né, cana de tudo, talvez é a mais versátil, né, que tem a capacidade de produzir maior volume de biomassa, e a transformação dos subprodutos ela é um negócio sem fim. Né? Então, exemplo, né, que se fazia álcool e açúcar, né, esse é o básico. Mas hoje a gente já tem cogeração de energia, né, com a queima do bagaço na própria usina. A gente tem extração, né, do açúcar desse bagaço. Então hoje já tem bactérias mais eficientes, né, para extração. A gente tem o biometano, né, sendo produzido, né, já dentro dessas usinas. Então, inclusive Prudente é a primeira cidade no Brasil a receber esse biogás vindo, né, da usina. Plástico, né, de cana-de-açúcar, então não sei se a gente já percebeu, mas se você olhar essas garrafas PETs, né, de Coca-Cola ou de água mineral, muitas delas, principalmente aquelas mais fininhas, elas têm um bioplástico ali que vem num composto de cana-de-açúcar. Então, isso é uma coisa fantástica, né, o que aconteceu com a cana. Inclusive, a gente está vendo agora um processo de transformação, né, na questão dos carros plug-ins. Né? O que é o carro plug-in? É aquele que você carrega. Né? Mas isso
é importante para nós? O tempo vai dizer. Mas na minha concepção, né, hoje a gente tem um biocombustível, né, que é o álcool, que no processo de produção, né, por a planta retirar o CO2 da atmosfera, ela está incorporando carbono. É diferente isso do petróleo, que você tira um combustível fóssil e libera ele para a atmosfera com a combustão. E as termoelétricas, né, que muitos países temperados, né, que não têm uma condição ambiental ou rios favoráveis para fazer usinas, eles acabam queimando carvão para gerar eletricidade para carregar o carro. Então, tem um pouco, né, de contrassenso, né, no negócio. Por quê? Porque você só vai mudar o problema de lugar. Você não vai consumir o petróleo. Né? Você vai criar novos equipamentos que serão depois feitos o que com eles, né? Exato. E a própria queima do carvão, que é um combustível fóssil também. Sim. Tá? Então você também gera, por mais que você está consumindo, você não está gerando o CO2, né, pela queima do combustível, né, da gasolina, você está gerando lá na ponta, né, pela queima do carvão. Tá? Então, e tem um outro ponto também, que é a questão das baterias, né, que são feitas de lítio, tem uma capacidade limitada de armazenamento e de recargas. A gente vê isso no aparelho celular. Então ele tem, a bateria ela é programada por um número X de recargas. A hora que você, conforme vai envelhecendo, você vai dando esse número, ele vai perdendo a capacidade de armazenar. Então esse é um outro problema, e é um problema caro para ser resolvido. Então, dependendo do modelo, né, do veículo, vai te custar aí de 20 a 50, 100 mil reais uma bateria, dependendo do tipo do carro, né, que você vai ter. Então, quando a gente fala em etanol, hoje, sem dúvida nenhuma, é um veículo que é abastecido no etanol, é um veículo muito mais sustentável do que um carro elétrico. Tá? A menos, obviamente, que, por exemplo, nós temos tecnologia suficiente hoje de placa solar, né, que a pessoa possa, por exemplo, ter na sua residência a geração, né, de energia, abastecer esse carro em casa, né, carregar. Só que a hora que você vai para a infraestrutura pública, como é que está servido isso, né, de locais de estacionamento? Como que isso vai ser cobrado? Da onde vai vir essa energia que vai carregar esses veículos? Sim. Ela vai vir da energia hidrelétrica, eu vou precisar mais energia, vou precisar alagar mais áreas para gerar mais energia. Então, vai chover. Exatamente. Então, assim, é complexo, não é simples. Tá? Agora, a tecnologia do etanol, ela está aí, e ela talvez associada a um modelo híbrido, né, de geração, né, de energia, que a pessoa tenha a condição de gerar a sua própria energia, de carregar, né, de usar o veículo ali dentro da cidade. Para viagens mais longas, isso é um pouco mais delicado. Mas isso é só o início, né, do que está acontecendo. A ciência vai trabalhar em cima disso. Isso é um tempo para as coisas melhorarem, né, para as baterias terem uma vida melhor, mais longa, enfim. Mas o etanol, hoje ele é talvez é uma realidade. É uma realidade e está ao alcance de todo mundo, né? Existe até uma charge, né, de um carro elétrico, né, que acabou a bateria. E aí quem foi socorrer ele foi um gerador, né, um reboque com um gerador a diesel, né? Então, é lógico que tem indústrias, né, que vão competir por isso, né? Cada um vai tentar defender usar a narrativa que exatamente. quer, né? Mas eu acho que o tempo ele é soberano, né, e as pessoas precisam analisar aquilo que cabe, né, primeiro dentro do seu orçamento. Por quê? Primeira coisa que você vai fazer é a conta de quanto você vai pagar mais por um veículo assim. De quanto tempo você vai precisar para diluir, de quanto vai ser essa economia. Tá? Então, eu acho que a ciência ela vai buscar sempre a eficiência. Um exemplo disso é a própria placa solar. Então, se você analisar o custo de um sistema de energia solar há 5 anos atrás, talvez ele é o dobro do custo que é hoje. Tá? Então o preço cai. Por quê? Porque a ciência melhora, entra competição, mercado, concorrência. Mercado, tá? E melhoria de eficiência. Né? Então esse é o papel da ciência. Lógico, no início
às vezes vai ser um pouco mais caro, porque é sempre limitado a produção, mas no médio e longo prazo a tendência é sempre de diminuir o custo. E esse é o papel da ciência, melhorar a qualidade de vida e sempre tentar atingir a maior quantidade possível de pessoas, né, atendidas por um benefício que deve ser comum, né? O papel da ciência é melhorar a vida do cidadão, na ponta. Exatamente. Às vezes o cidadão não vê isso, não é palpável para ele, né? Parece que às vezes aqueles gráficos que estão no laboratório, né, da evolução, da análise diária lá, quanto de água que está caindo, né? Aquilo para ele não faz sentido, né? Mas a melhoria daquela análise, ou de melhorar só a semente, né, como a gente tinha falado, ela pode fazer com que ao invés de um pé, o produtor plante 2 naquele mesmo espaço, e com isso ele tem maior ganho, com isso ele pode contratar mais gente, a família do vizinho é contratada, tem que abrir um novo mercado naquela cidade de 3, 4 mil habitantes, mais impostos arrecadados, que melhora também a aplicação na saúde, enfim, é uma cadeia, né? Tudo gira, mas tem que começar aqui dentro do laboratório. Exato, né? Porque a gente sempre fala que fica caro para o produtor pesquisar. Às vezes custa o negócio dele. Então, a pesquisa é para isso. A pesquisa é para enxergar os gargalos e melhorar em pequena escala e depois levar isso, né, para ser difundido. Professor, essa cadeia toda que se complementa, né, ela também ela faz com que se utilize menos recursos naturais. Né? De que forma que isso pode acontecer? Perfeitamente. Então, a partir do momento que a gente aumenta a produtividade, a gente pode diminuir a área. Então, um exemplo é o próprio algodão, que a gente já falou várias vezes aqui, mas o Brasil chegou a plantar próximo de 4 milhões de hectares. Hoje o Brasil vem numa crescente de novo, né, obviamente produzindo muito mais. Mas até a safra passada a gente plantava 1.600.000 hectares de algodão, produzindo 5, 6 vezes mais do que se produzia no passado. Ou seja, passamos de importador para exportador e diminuímos a área para 1/3 do que se utilizava 60, 70 anos atrás. Então, isso é ciência. Um outro exemplo, né, e muito importante para a nossa região, que tem o maior rebanho bovino do estado de São Paulo, mais de 1 milhão de cabeças, mais de 1 milhão de hectares, né, de pastagens. Se eu aumento a qualidade ou a produção do pasto, eu posso colocar mais animais naquela área. Ou eu posso ter uma área menor da fazenda destinada à pecuária. Posso ter outras atividades na mesma área que se eu tivesse um pasto menos produtivo. Então, quando a gente agora está indo para um outro patamar, né, que é o uso da irrigação na nossa região, uma técnica pouco usada ainda, pelo potencial que nós temos, a gente vai direto nesse ponto, porque eu consigo fazer algo muito mais intensificado, tá? Com técnica, com o uso de ferramentas e de tecnologia que melhore a conservação do solo e da água e que ao mesmo tempo melhore a produção, né, do produtor, melhore a produtividade, que ele consiga produzir mais numa área menor. Então isso é eficiência, tá? Isso é reduzir o impacto, né, do uso, né, do solo, né, ou da própria água, né? E, professor, para a gente poder encerrar, qual que é a importância, arrematando tudo aquilo que a gente conversou sobre como melhoria do algodão, melhoria do amendoim, da cana, tudo isso, né? Qual que é a importância também da divulgação científica e também da sociedade compreender o papel da ciência para ela? Hoje, assim, a gente, de certa forma, a gente que vive aqui no estado de São Paulo, a gente é privilegiado, né? Porque a gente tem uma fundação chamada FAPESP, que pela legislação ela tem assegurado no mínimo 1%, né, do ICMS arrecadado no estado inteiro. Então isso é muito importante para sustentar primeiro, né, a pesquisa científica. Por quê?
Porque sem pesquisa não tem divulgação de resultado, não tem comunicação. Então é uma roda que precisa girar. Então nós precisamos ter mais pessoas interessadas, pessoas que gostem, né, da pesquisa, e a pessoa que gosta de pesquisa, ela gosta de difundir o resultado. E cada vez mais a gente tem que estreitar os laços com a sociedade, a gente tem que estar no jornal, a gente tem que estar na TV, a gente tem que estar nos podcasts, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente tem que estar comunicando, a gente tem que estar nos grupos de WhatsApp. Por exemplo, nós temos um projeto, né, aqui na UNOeste, liderado pelo professor Alexandres, que é o UNOeste Clima. Então, o UNOeste Clima é um projeto social. O professor faz o estudo, né, pega modelos europeus, americanos e faz a previsão climática. Isso está de graça para os produtores, lá na rede social, no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, e ele recebe a previsão climática. Ele tem um acesso direto de comunicação com o professor. Tá? Então, é assim que a ciência pode transformar a vida das pessoas. Usando, né, o conhecimento para ajudar o produtor a tomar uma decisão. Um exemplo também, né, de uma coisa que nasceu aqui dentro do laboratório, que é um aplicativo, Cotton Apps. É um aplicativo gratuito, né, que hoje tem mais de 4 mil usuários no Brasil inteiro, e que o produtor, o técnico, o estudante, qualquer pessoa que seja que queira, né, consultar informações, fazer conta, fazer diagnósticos, ele pode acessar a ferramenta. Tudo isso embasado em pesquisa científica, de uso gratuito. Tá? Então, é esse o papel da ciência. Transformar uma pesquisa científica, né, que muitas vezes, se a gente pegar, né, alguém da sociedade que ele não vai conseguir entender, né, com a linguagem que os cientistas se comunicam, mas transformar isso aí em algo palpável, algo que a pessoa consiga falar, olha, isso aqui é isso aqui. Um exemplo também que tem que ser falado é a própria questão das vacinas, né, no Brasil. Então acho que isso aí merece um episódio sozinho, né? Porque hoje o Brasil tem um sistema público de saúde que é referência no mundo inteiro. Então o sistema vacinal brasileiro, ele é exemplo no mundo inteiro, tá? De doenças, né, que podem acometer seriamente a saúde, né, das pessoas, e que está de graça lá no sistema público, tá, de saúde. Tá? Então, isso é ciência. Por quê? Porque foi um cientista, né, da área da saúde que pesquisou aquilo lá. Né? O exemplo disso é o soro antiofídico. Né? Então, alguém que é picado por cobra, por exemplo, nas fazendas, aí os produtores têm o soro. Mas da onde saiu aquilo lá? Aquilo lá saiu de um cientista que foi lá, pegou o veneno da cobra, inoculou num cavalo, tirou o soro, fez o soro antiofídico e devolveu isso para a sociedade, tá? Para salvar a vida da pessoa que é picada por uma cobra. Então tudo isso sai da ciência, tá? Sai da pesquisa científica. E isso tem que ser, primeiro, entendido, né, pela sociedade, e segundo, apoiado. A sociedade tem que apoiar o investimento na pesquisa. Por quê? Porque é através dela que nós vamos melhorar a nossa condição de vida, a nossa qualidade de vida. Professor, você falou principalmente sobre essa questão de melhorar mesmo a qualidade de vida das pessoas, né? O que a ciência pode fazer. E as pessoas, às vezes, né, quem está assistindo, a nossa geração tem uma visão de um cientista do mundo de Big Man, todo mundo de jaleco branco. Os mais antigos, os da NASA, né, que são daquelas missões da Apollo, que via só pela televisão, né? Mas o cientista é uma pessoa, assim como o professor Fábio, né, aqui simples no dia a dia, né, tem os seus estudantes que fazem parte das pesquisas, os graduandos, doutorandos, os mestrandos, enfim. Também é preciso saber, as pessoas precisam saber que o cientista é como ela que está lá na ponta. É isso aí. Eu acho que assim, o nosso papel, né, aqui, a gente falou bastante de pesquisa, de desenvolvimento científico, mas o nosso papel fundamental aqui é desenvolver pessoas através da pesquisa. Então eu sempre falo, quando eu vou vender um projeto, né, seja ele para uma agência de fomento ou para uma empresa que quer financiar uma pesquisa, que você está financiando um profissional.
Por quê? Porque o profissional ele vai ser qualificado através daquele projeto. Então, o investimento no projeto é o jeito mais barato de se investir no desenvolvimento de uma pessoa. E essa pessoa vai ser multiplicadora, depois ela vai ajudar a formar novas pessoas. Tá? Então, hoje o sistema, né, de pesquisa brasileiro, tirando, por exemplo, Embrapa ou algum outro instituto, né, estadual, né, de pesquisa, ele está praticamente todo nas universidades. Então, a pesquisa que nós fazemos aqui, o que a Unesp faz, que a USP, outras instituições fazem, ela é muito importante e ela é vanguarda da pesquisa, né, para o Brasil. Então, o que isso significa? Significa que muitas coisas que vão chegar lá na ponta daqui a pouco vai ter provavelmente saído, né, de um projeto, né, de mestrado, de doutorado, de iniciação científica. Então, assim, a gente tem exemplos muito bonitos, né, ao redor do mundo inteiro, como, por exemplo, o arroz dourado. O arroz dourado é um arroz que parece que foi feito com açafrão, mas ele foi melhorado geneticamente. Ele não é um transgênico, mas ele é melhorado para ter maior produção de beta-caroteno. Então, isso foi uma estratégia usada pelos cientistas para combater doenças dos olhos, como cegueira, por exemplo. Pessoas que não têm acesso às vitaminas necessárias, ou a vegetais, como cenoura, ou outros que têm esse papel de fornecer esses nutrientes básicos. Então, na África, isso salva muitas crianças da cegueira todos os anos. Um outro exemplo disso, e que nós temos projetos nessa linha, é o próprio melhoramento da batata doce, uma cultura muito importante aqui regionalmente, né? Coloco a região de Presidente Prudente numa vitrine, né, a nível nacional e até internacional, de projetos liderados aí pelo professor Edgar, buscando, né, variedades de batata doce com polpa de coloração laranjada, com esse mesmo intuito de fornecer, né, mais beta-caroteno, outras substâncias mais nutritivas para combater doenças através do alimento. O papel da Embrapa também fundamental na questão do arroz e do feijão, né? Arroz com mais amido e feijão com mais proteína, sabendo que são dois alimentos que estão no dia a dia de quase todos os brasileiros. Então, tudo isso tem uma ciência por trás. Tá? Tem um cientista pensando num problema social que precisa ser resolvido. Tá? Que muitas vezes a gente não enxerga quando a gente chega na gôndola e vê o pacote, né, de arroz. A gente só fica olhando o tipo, né, se é arroz de primeira, se é de terceira, se é tipo A, qual que está em promoção. Qual que está em promoção, mas tem uma ciência de alimentos por trás ali fortíssima. Tá? Professor, muito obrigado pelo bate-papo, por esse bate-papo rápido. A gente sabe que o assunto é infinito, né? Tem muita coisa para se falar. Depois a gente quer gravar também contigo, falar sobre a sua pesquisa, as suas que estão sendo desenvolvidas agora. Sua mesmo, professor Fábio, né? E não coordenador do curso e divulgador científico. Mas para a gente encerrar, né? Quero agradecer, né? E deixar uma mensagem para quem está assistindo, seja cidadão comum, uma pessoa que está no trabalho dela, em geral, ou aquela pessoa que é pesquisador científico, para que ele compreenda o papel em mostrar para a sociedade o que ele está pesquisando, que é importante para o cidadão na ponta, né? Sim, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é de que as pessoas acreditem na ciência, que elas acreditem nos cientistas, porque a ciência séria, ela é baseada em evidências, ela é baseada em dados e não em achismos. Então, o cientista, ele vai concluir qualquer coisa em cima de informações que ele coletou, com um método científico. Então, isso está totalmente desvinculado com crenças, né, dele acreditar que algo é melhor do que o outro. Não, ele usa uma evidência científica. Tá? Então, as pessoas precisam ter essa consciência e elas precisam apoiar o desenvolvimento da ciência, porque no final tudo isso vai voltar para ela mesma, né? Seja na melhoria da qualidade de vida, na redução do custo dos alimentos, na melhoria, né,
da questão da profilaxia de doenças. Tá? Então, acreditem na ciência porque vale a pena e é o caminho mais rápido para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Valeu, professor. Muito obrigado pelo bate-papo novamente. A gente vai voltar a se falar. E você, curta, compartilhe o vídeo, espalhe ciência, porque a ciência faz parte da nossa vida. Valeu, abraço. Tchau, até logo.